Continuando na página 333, região metropolitana. Uma região metropolitana é formada por cidades que se interligam por meio de uma infraestrutura urbana e por meio de vias de circulação, como rodovias, ferrovias, ruas, avenidas, etc. Pela distribuição de água e pela rede elétrica, pelo sistema de saneamento, que está incluído a coleta de lixo, tratamento de esgoto e resíduos, pelas telecomunicações e pelos sistemas de saúde, educação e segurança. As regiões metropolitanas se caracterizam pela quantidade e proximidade de construções, pela população e por um núcleo urbano principal que tem influência sobre os municípios em seu entorno, seja por apresentar maior desenvolvimento econômico ou seja por apresentar oferta de serviços. Então aí a gente tem só um minuto, gente. Então aí a gente tem um mapa que está fazendo a leitura da região metropolitana em 2017. Nós temos a região metropolitana, o colar metropolitano, a região que é interligada ao desenvolvimento e a aglomeração urbana, tá? Vamos virar. Na página 334, nós temos a região metropolitana do Rio de Janeiro, que poucos conhecem, por isso essa atividade eu acho que vocês vão precisar pesquisar na internet para responder. Mas de cara, a gente já pode responder que o número 1 é Rio de Janeiro. O restante vocês vão responder até chegar no número 21. É uma pesquisa sobre as cidades que compõem a região, os municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Depois vamos para atividades finais. Página 335. Número 1. Lei afirmativa. As cidades podem apresentar mais de uma atividade ou função. Entretanto, algumas se destacam em uma área. Responder se essa afirmativa é verdadeira ou falsa e justificar as duas respostas. Número 2. Observar as fotografias das cidades, pesquisar sobre elas e dizer o que predominantemente cada uma delas é. Lembrando que lá no início do capítulo vocês vocês aprenderam sobre o que é uma cidade histórica, uma cidade portuária, uma cidade industrializada. Número 3. A cidade do Rio de Janeiro pode se destacar em algumas funções. Que funções da cidade do Rio de Janeiro podemos observar nessas imagens? Então, voltem aos tipos de imagem de cidades que vocês vão perceber quais são as funções de cada uma. O Rio de Janeiro tem uma função bem ampla, tá? 337. As cidades se relacionam. Nós temos uma fotografia do Pelourinho em Salvador e também uma atividade de pesquisa na internet sobre as funções atuais da cidade de Salvador e sobre quais cidades Salvador vai estar se relacionando dentro da Bahia, que é o estado maior, tá? Ou seja, a metrópole regional que nós vimos. No número 5, quais as principais cidades com as quais a cidade que você vive se relaciona? Ou seja, nós vivemos na cidade do Rio de Janeiro. Então, quais são essas principais características da cidade do Rio de Janeiro e quais são as cidades que vão estar relacionadas a elas? Página 338. Regiões metropolitanas em 2010. Então, leitura do gráfico. E responder a questão A e a questão B, que fala o seguinte: quais eram as 3 regiões mais populosas e em que região do Brasil esses locais se encontram.
No número 7, nós vamos utilizar 3 diferentes combinações. Vou falar as 3 combinações para vocês utilizarem. Metrópolis, que vai se encaixar em uma das frases. Hierarquia urbana, vai se encaixar também em uma das frases. E rede urbana, que também vai se encaixar em uma das frases. Aí basta vocês verem o conceito e colocar essas frases, essas palavras. Só um minuto. Complete o esquema abaixo na página 339. Lá no, não sei direto a página, mas a gente tem esse mesmo esquema, vimos esse mesmo esquema. E explicar o que você entendeu sobre hierarquia urbana, tá bom? Tem que explicar sobre essa questão aí. Na questão 9, as cidades mais importantes de um país que exercem grandes influências são classificadas como? Aí vocês vão utilizar também. Depois, 340 mais um mapa, também sobre hierarquia e rede de influência. Interpretar, ler o mapa, olhar legenda, perceber o que cada símbolo gráfico está querendo dizer e responder as questões A e B. Na 341 também é uma atividade de pesquisa, tá? As grandes metrópoles das 5 regiões. Então, vocês vão pesquisar quais são as grandes metrópoles das 5 regiões da tabela. Nenhuma região possui somente uma metrópole. Possui somente uma metrópole. Todas as regiões aqui possuem pelo menos 2 grandes metrópoles, tá? E uma dica Nordeste e Sudeste possuem mais de 2 grandes metrópoles. Então, construiu a questão anterior, vai responder a 12A e B. Quais são as regiões que apresentam mais metrópole? Já acabei até falando. E por que vocês acham que essas regiões possuem mais metrópoles? Vamos visualmente tentar entender isso aí. Depois, relembrando, cidade conforme suas funções. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos diferentes de cidades conforme suas funções. Hierarquia. 5 tipos de níveis hierárquicos urbanos. E os conceitos da página 343 estão ligados a metrópole e região metropolitana. Então, vocês vão ler os conceitos e ver qual é que vai se encaixar em metrópole e em região metropolitana. Então, nesse capítulo, pessoal, nós aprendemos a identificar as diferentes atividades realizadas nos espaços urbanos, como os tipos de cidades que cada um exerce uma função diferente. Também reconhecer os fatores atrativos dos espaços urbanos, reconhecer as características das cidades. Já vai dar a hora da chamada. Que horas tem? 59? 56. Reconhecer as características das cidades, perceber as relações entre as diferentes cidades por meio das características presentes na rede urbana. Deixa eu colocar a hora da chamada, gente, senão eu vou perder. Identificar as hierarquias e, utilizando os mapas e as plantas que foram colocadas no capítulo, sobre esse termo hierarquia urbana, ok? Então, responder todas as tarefas até a página 343. Na próxima semana, correção desse capítulo que não teve na semana passada porque eu tive um problema de internet e não pude colocar. Então, a tia Mônica colocou história,
ficaram 2 dias com história. Nesta semana, nessa semana que vai entrar agora, vocês vão ficar com 2 dias com geografia. Na quinta-feira, vai ser feito um vídeo de correção deste capítulo de geografia. Botei primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, hora de chamada. E na sexta-feira vai ser feito a revisão das atividades do capítulo 4 e 5, como programado para a semana inteira. Tá? Porque vem teste novo aí, então vamos revisar o capítulo e revisar as correções, ok? Vou esperar só terminar esses minutinhos aqui. Chamada. É isso, pessoal. Capítulo 5 até a página 343. Todas, não tem experiência, tem atividade de pesquisa, mas todas as questões, absolutamente todas as questões devem ser respondidas. Tá bom? Então, considere a aula de geografia do capítulo 5 concluída, assim como a do capítulo 4 também. Ok? Deixa eu fechar em 12 minutos, para poder ficar 24 minutos de aula. E vou colocar vídeo anexo. 2 vídeos anexos também. Aliás, os vídeos anexos têm ajudado bastante vocês, tá? Beijo, até a próxima.